Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a Mônica Cruz, eu trabalho no Sesc Rio de Janeiro, na unidade de Madureira, e estou aqui hoje representando a minha unidade ao setor que eu trabalho, né? Então, nessa tarde, a gente vai ter um encontro, uma roda de conversa. Antes de eu falar tudo, depois que eu falar, Cecília vai falar, ou a Karen vai falar, pela PGE, pela essa parceria que a gente já tem há 2 anos, né? E trouxemos uma autora, uma escritora, que ela estudou na escola de vocês. Então, é um prazer tê-la aqui essa tarde conosco. Engraçado, tem uma cola ali, gente, mas eu sou a pessoa pior para cola, né? Eu venho que é do coração e vou falando. Mas deixa eu falar, eu vou tentar fazer a cola. Viu que não fui uma boa aluna de cola na escola, né? Não fui mesmo. Era péssima. Os professores sempre pegavam a minha escola. Então, hoje a roda de conversa é sobre letramento racial, produção criativa e afetos do pensamento, com a Sônia Rosa, viu? Essa será a nossa roda de conversa de hoje. Mas antes de eu fazer todas as apresentações, quem é a Sônia, quem é a Tatiana, que vai fazer a mediação, eu quero trazer a Karen para falar também dessa parte da PGE, né, Karen? Que é importante para todos nós. Venha que depois eu falo um pouquinho da Sônia, um pouquinho da Tati. Boa tarde! Galera aqui do terceiro ano? Sim. Todo mundo do terceiro? Ai, é muita gente linda! Carmela, eu tenho um caso de amor por Madureira, né? Meu terreiro é lá, eu amo aquele lugar, que terra! Galerinha, eu tô aqui para poder desejar a vocês uma tarde maravilhosa, dar as boas-vindas em nome da Procuradoria-Geral do Estado, em nome do Centro Cultural, em nome da Comissão de Racismo. Estou muito, muito, muito feliz de poder conhecê-la pessoalmente, a minha querida Sônia, de poder conhecer pessoalmente Tati. Quero dizer para vocês aproveitarem, desfrutarem dessa tarde, para vocês pegarem um pouquinho do que eu tenho certeza que Sônia vai repassar para a gente e aplicarem no dia a dia de vocês, porque eu tenho um caso de amor por Sônia, que quando, né, eu era pequena eu sempre ouvia assim, homem não chora, homem não chora. Eu nunca vi o meu pai chorar, uma única vez, que foi no leito de morte dele. E eu sou a mãe do Cadu, Cicezinho, que está aqui hoje, não pode ir para a escola e virou meu chaveirinho essas semanas. E aí eu sempre reproduzi. Homem não chora, Cadu chorava a beça. Ai, Jesus, olha, misericórdia. Aqui eu acho que vocês devem ter irmãos, devem saber como é que é, né? E aí um dia eu fui buscar desconstruir isso. Por que o homem não chora? E aí eu cheguei até a Sônia, e aí eu comecei a acompanhar o trabalho de Sônia com o menino Nito, que é um trabalho lindíssimo, e eu só tenho a agradecê-la, porque todo dia eu me desconstruo sendo a mãe do Cadu e vendo o quão importante é, principalmente para um menino preto. Muito obrigada, sejam bem-vindas, todos vocês sejam bem-vindos, aproveitem bastante, Mônica, só posso agradecer a vocês, em nome do Sesc, por estar aqui representando, levanta criança, por estar aqui representando o Sesc, e o que eu vou falar mais um pouquinho para vocês nós tivemos Ricardo no projeto passado, agora estamos tendo Sônia. Nós falamos sobre ancestralidade e agora nós temos uma ancestral aqui conosco. Aproveitem! Vou falar um pouquinho da Sônia. Sônia Rosa é carioca, escritora, mestre em relações
Étnicos Raciais pela Cefet do Rio de Janeiro, pedagoga, professora e contadora de história. Trabalhou durante 3 décadas no Magistério Público do Rio de Janeiro. Sua obra literária é repleta de personagens negros e protagonistas. É consultora de letramento racial em escola da rede privada do Rio de Janeiro. Tem 27 anos de carreira de escritora e mais de 50 títulos publicados. Muitos dos seus títulos têm um selo altamente recomendado. Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Atualmente, é dedicada aos trabalhos ligados ao letramento racial e à literatura, especialmente a literatura negro-afetiva para as crianças e jovens. Essa é Sônia Rosa. Prazer. Opa, opa. Isso. Dá uma rodadinha. E agora vem a Tati, né? Tati Oliveira, né? Também é pedagoga. É pós-graduada também no curso de Educação de Relações Étnicos-Raciais, mas trabalha desde 2015 como responsável da empresa NIA Produções Literárias. Nossa, a gente tem uma história, né? É ela que vai ser a nossa mediadora aqui dessa tarde, né? Ela lidar com livros, editoras, todas voltadas com publicações, é curadora, é vendedora ou é livreira o termo certo, de literatura com cortes raciais, sendo especialistas nos livros de infância e juventude. Desenvolve o acesso à formação de jovens e adultos pela leitura voltada à temática racial. A valorização do negro enquanto protagonista. Tem como experiências suas participações como palestrantes de oficinas relacionadas aos temas histórias negras, literatura infanto-juvenil, protagonismo negro. Participações em diversas exposições de livros, em produção de conteúdo, considerando suas ações e conhecimentos adquiridos através de suas pesquisas como relevante contribuição ao cenário nacional para as práticas antirracistas. Bem-vinda, Tatiana. Você começa. Boa tarde. É engraçado, né, a gente ser apresentada, né? Porque a gente nem sabe que a gente faz muita coisa, né? Quando a gente é apresentada, que a gente vê quanta coisa que a gente faz, né? Sou Tatiane, como a Mônica falou. Hoje eu estou aqui, né, para contribuir um pouquinho, né, e falar especialmente, né, do meu trabalho, que é sempre assim, né? Nesses encontros que a gente tem aqui, geralmente são pessoas jovens que trabalham com educação, né? Trabalham com educação antirracista, porque é um projeto também que tem ligação com o projeto Consciências do SESC, né? Que trabalha com essa questão antirracista, né? Nesse projeto, lutando contra o preconceito. Então, todas as práticas que a gente vem aqui mostrar são relacionadas a isso. Eu quero falar um pouquinho, né, falando do meu trabalho como editora. É uma editora pequena, também de literatura infanto-juvenil. Hoje eu trouxe os livros que eu já publiquei como editora, né, independente. São esses 3 aqui. Espera aí. Eu separei um monte de livro aqui, porque como a gente vai falar de afeto, né? Na literatura, eu separei alguns. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu publiquei, Alafiá, Princesa Guerreira, que fala de uma menina, né, que veio escravizada do continente africano e aqui no Brasil
ela se juntou no Quilombo e vai em busca, né, da liberdade dela e dos seus pares. O segundo livro, que é esse livro também que a gente vai destacar hoje na nossa conversa, é o livro Isto é Amor, que foi a Sônia Rosa que escreveu e eu publiquei, que fala de pequenas, né, relações do dia a dia, do cotidiano, né, pequenas estrofes assim que a gente colocou em forma de poesia, né, e de afeto, né. E o último lançamento foi esse livro aqui, que é Tio e Tia, né? É um livro duplo que também tem essas relações afetivas, né, muito presente, né, nesse campo mesmo literário, né? E não é um desafio, não acho que seja um desafio, né? Esses dias eu li uma pergunta que me deixou um pouco inquieta, que foi se a gente só escreve com aquilo que parte de nós, né? É mais ou menos isso, né? E eu fiquei muito reflexiva, né? Como que a gente consegue sair das nossas vivências e escrever outras coisas que não fazem parte, né, do nosso dia a dia, né? É possível, mas é muito mais difícil, né? Porque é muito interessante quando a gente pensa, né, que a literatura em si, na maioria das vezes, ela parte do que a gente vive, né, do que a gente tem enquanto conteúdo, né? Então, quando a gente sai, que é muito possível, a gente vê isso muito nos filmes, né, principalmente em filmes de ficção, de fantasia, eu gosto muito de filme de fantasia. É uma coisa que você nunca imaginaria que ia acontecer. Tipo, sair de dentro de um guarda-roupa, no guarda-roupa você vai para outro, né, outro lugar mágico. E como que a gente pensa nisso, né, se a gente não viveu isso, né? Então, assim, existe esse lugar, né, que a gente pensa dessa construção literária, né? E a construção literária do afeto, ela também parte um pouco disso, né? Que eu acho que é muito importante, eu acho que a Sônia vai poder falar até melhor do que eu, do quanto que as recordações afetivas, elas são importantes para a construção de histórias. E não são só histórias literárias, né? São histórias de vida também, né? Porque muitas das vezes a gente pensa nessa construção que eu estou falando aqui enquanto literatura, mas você fala o tempo inteiro daquilo que você recebeu, né? E tem muitas pessoas que não receberam tanto afeto assim, mas mesmo assim elas acabam propagando o afeto, né? Então, a provocação que eu fiz agora, essa reflexão, tem a ver com isso, né? Que a gente falar de afeto, a gente escrever do afeto, talvez não esteja diretamente ligado ao que a gente viveu, mas talvez seja a partir de um desejo, né? Um desejo de um mundo melhor e de iniciativas melhores através também desse sentimento. Eu vou passar já para a Sônia, que eu acho que ela vai falar um pouco mais sobre a questão do afeto na literatura, mas já para passar para ela, eu vou fazer uma pergunta para ela, né? A Mônica leu em relação ao conceito que ela intitula como literatura negra afetiva. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui o que é e como que você desenvolveu. Ai, boa tarde. Uma alegria imensa de estar aqui junto com esses alunos tão queridos, de uma escola tão querida, que tem dentro do meu coração, da minha cabeça, memórias afetivas inesquecíveis. Eu estudei na Carmela Dutra, desejei ser professora, me tornei professora e tenho muito orgulho de ser professora, de ter exercido esta função. Foi uma escolha que eu escolheria de novo, porque fez uma diferença muito grande na minha caminhada, na minha compreensão do mundo e também para a minha relação com as histórias e com os livros. Eu sou de uma família muito modesta. Na minha casa não tinha livros, mas a minha casa tinha histórias. Histórias contadas oralmente, de um jeito afetivo, de tal forma que as crianças se apaixonavam com o ritmo, com a cadência, com aquelas histórias.
tão lindas, tão amorosas, cotidianas, fantásticas, de ensinamentos, provérbios, adivinhações. Fui para a escola, aprendi a ler e escrever, e aquela paixão pela palavra foi crescendo junto comigo. E eu disse para minha mãe que eu queria ser professora. E eu disse porque eu entendi que histórias e o trabalho em sala de aula eram coisas inseparáveis. E isso eu entendi com o meu coração. Não entendi teoricamente, epistemologicamente. Eu entendi pela intuição de que, já que eu gostava de histórias, já que eu cresci ouvindo histórias, eu tendo as minhas turmas, eu contaria muitas histórias. E assim eu fiz. Contava muitas histórias para os meus alunos. Fui professora alfabetizadora, fui professora da rede municipal daqui do Rio de Janeiro. E de tanto contar histórias, um dia eu resolvi inventar as minhas histórias. Eu já era uma pessoa que já registrava no papel os meus sentimentos, em diários, em cartas de amor, muitas das vezes cartas que eu nunca enviei, das minhas poesias. Então eu tinha uma intimidade, tanto com as histórias, com a leitura, como também com a escrita. Mas eu nunca tinha pensado em ser uma escritora. Eu nunca tinha pensado em escrever para criança. Mas eu vivia com criança. Eu vivia com criança de 6, 7 anos, encantadas com o aprender a ler e escrever, com as inúmeras possibilidades que a palavra, uma palavra, nos leva, nos apresenta, nos desloca, nos leva para vários lugares, nos faz pensar sobre a vida. Então, com esse material, com esse meu cotidiano diário, um dia eu achei que eu poderia inventar uma história. E foi assim que eu inventei o Menino Nito. Eu inventei no ano de 1988. Eu tinha minhas turmas, uma turma na Mangueira, outra turma em Realengo. Eram 2 turmas de alfabetização e eu era encantada com as 2 turmas. A turma de Realengo, lá na Escola Israel, eram crianças de 6 anos, lindas, prontas, queriam aprender a ler e escrever, encantadas com cada palavra. A turma lá da Mangueira eram crianças com 14, com 12, com 10, com 11, que tinham muitas dificuldades, mas todas também precisava passar para os meus alunos o encantamento da palavra. E é através das histórias que a gente fala com as crianças do encantamento. E foi desse jeito que eu inventei o Nito. E de 88 até 95, eu fui buscando publicar aquela história que eu inventei. Que eu inventei já na perspectiva de ser um menino negro. Negro tal qual meu irmão, tal qual meu primo, tal qual meus alunos, e tal qual o Nito, inspirador. E até 95, quando eu publiquei pela primeira vez, na Bienal do Rio de Janeiro, eu fui inventando outras histórias,
Fui tendo outros filhos, porque na época eu só tinha o Igor, depois eu tive a Clarice e depois eu tive o Rui. E foi desse jeito que eu me tornei uma escritora. Mas isso não responde o que ela fez, o que ela me perguntou. E a literatura negro-afetiva? Mas então, como eu sou amiga das palavras, eu estou levando vocês a passearem comigo nesse sentido, nesse caminho que eu chamo de um caminho afetivo, onde a palavra foi me entrelaçando, as tramas das histórias, tantas das que eu lia, das que eu inventava, foram me abraçando. Então, eu fui publicando, fui fazendo cursos, fui entendendo o mundo dos livros, até que eu fui me especializando nessa coisa do protagonismo negro, da representatividade negra positiva. Eu estou com uma vontade de ficar em pé, eu posso? Ai, que libertação! É porque eu estou me sentindo que eu não consigo olhar as pessoas. E eu acho ruim quando a gente fala de coisas tão afetivas como palavras, como histórias, como livros, como leitura, como educação, como aluno, como gente que se prepara para ser professor, e eu ficar parada, sentada, amarrada. Eu fui escrevendo, eu fui colocando muitos personagens negros em protagonismo, com representatividade negra positiva. Tem gente que nem sabe, mas os livros formam mentalidades. Não só os livros, mas a mídia, as propagandas, as novelas. Para você ter uma ideia, em 87 foi o ano que teve a primeira criança negra numa propaganda de televisão. Foi aquela menina do Rá-Tim-Bum. Ela fez uma propaganda do Tang. Então, eu gosto de falar isso porque a gente avançou muito. A gente tem uma lei que eu quero que vocês não esqueçam dessa lei, que é 10.639. Quem já ouviu falar dessa lei, levanta o dedo. Eu vou desmaiar. Vou repetir. 10.639. Quem já ouviu falar? Vou dar um trabalho de casa. Vocês vão buscar essa lei. Os professores daqui por favor, distribua essa lei para todos os alunos da escola, porque essa lei é a grande chave da educação brasileira numa perspectiva antirracista. Essa lei tem 21 anos. Ela é de 9 de janeiro de 2003. É a primeira lei, pois não. Não é dos quilombolas. Ela veio junto, é perto. A gente teve a Constituição em 88, tá? E nessa Constituição de 88, ela foi muito avançada. Ela incluiu a questão dos quilombolas, a questão de território, dessa valorização. E essa lei e todo o movimento, os movimentos negros, as universidades, algumas entidades muito envolvidas com a temática negra, ela acabou provocando a criação de uma lei federal em todo o território brasileiro, das escolas públicas e das escolas privadas, da educação, do ensino fundamental até o ensino médio. Um pouquinho, anos depois, foi incluído a educação infantil. Então, todo mundo. Mas a pergunta que não quer calar, Tatiane Oliveira, o que fala essa lei? Esta lei diz
que é obrigatório que em todos os currículos das todas as escolas brasileiras esteja o legado dos africanos, a verdadeira história dos africanos, a sua resistência, e aí a gente vai falar de quilombos, e a contribuição do povo negro na Constituição do Brasil. Não é favor, está escrito na lei. É de janeiro a dezembro. Ah, mas tem maio. Maio é ótimo. Maio, 13 de maio, foi a abolição. A gente já tinha 15% de pessoas ainda escravizadas. Foi muito importante o 13 de maio, mas muito mais importante da gente estudar é o 14 de maio, que é o dia seguinte. Ah, mas tem em novembro. Ok. Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, que é o dia em que mataram o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um guerreiro que defendeu um território quilombola chamado Quilombo dos Palmares, onde houve escravidão, houve o desejo de libertação. Se houve escravidão no Brasil todo, houve o desejo de libertação no Brasil todo. Logo, houve quilombos em todo o Brasil. E isso a gente precisa contar, porque quando você traz essa temática para dentro dos currículos, você faz com que a escola transforme, faça uma educação efetivamente antirracista, pela valorização da inteligência. Vocês já ouviram falar do túnel Rebouças? Que é um túnel grande que leva da Lagoa até São Cristóvão? Vocês sabiam que o Rebouças é Rebouças por causa do André Rebouças, que era um engenheiro negro? Então, a gente precisa ter referências negras positivas. Vocês já ouviram falar de Esperança Garcia? Uma mulher negra, muito importante, que escreveu uma carta em 1770, escravizada, que foi considerada a primeira advogada do Brasil, primeira advogada negra escravizada do Brasil. Ela ganhou o título da OAB lá do Piauí, porque isso aconteceu no Piauí. Vocês já ouviram falar do Dragão do Mar? Foi um herói negro do Ceará que fez a greve. Então, são essas coisas que eu estou contando para vocês que a gente precisa aprender na escola, para a gente tirar aquela ideia de que a pessoa negra, a população negra é uma população menor, e que não é. Essa é uma fake news que precisa ser confrontada e apresentado ao longo da formação dessas pessoas que estão dentro da escola, logo, todas as pessoas, porque é da educação infantil até o ensino médio, para que a questão antirracista ela seja naturalmente dissolvida. Até porque racismo é crime. Mas e aí? Pergunta a Tatiane. Mas e a literatura negro-afetiva? Ah, a literatura negro-afetiva, ela passa exatamente numa observação que eu fiz à minha literatura. Eu fiz uma visita aos meus livros. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que eu fui fazer um mestrado, já com a idade avançada, quando eu me aposentei, e eu escrevi uma dissertação autobiográfica, onde eu passei pela minha vida, pelo meu trabalho de professora e pelos meus livros. Olhando para os meus livros, Tatiane, eu comecei a perceber, Cecília, que
havia dentro dos meus livros algo que identificava. Havia muitos personagens negros, que foi uma escolha que eu fiz, e havia muito amor. E aí, o racista, ele não consegue identificar humanidade na pessoa negra. Esta é a essência do racismo. Quando eu faço uma literatura onde o amor é presente, e o amor não é piegas. Essa é uma outra inversão. O amor é um tudo. O amor é algo que a gente deveria cultivar e não ter vergonha. Então, e o amor é muito importante na formação de gente. Então, dentro da minha literatura, eu encontro muito amor e muitos personagens negros. E eu penso que é uma literatura que forma pessoas, crianças, quando elas aprendem a desenvolver empatia pela pessoa negra, amor, entende o cotidiano. E aí eu denominei também fruto de estudos. Eu li literatura negro brasileira do CUT, que é um excelente teórico, né? E então, minha gente, de tudo que eu falei, vou fazer um resumo. Lei 10.639, que é importante a gente se apropriar, para a gente entender e se comprometer à formação dos alunos que vocês terão no futuro, para a gente continuar nesse caminho de uma sociedade antirracista e de não ter uma escola que ela reproduz o racismo e ninguém percebe, porque por não ter um estudo, um aprofundamento, não consegue nem distinguir o que é bullying de racismo. Isso é muito importante. E a outra coisa que eu queria dizer tem uma literatura com esses personagens negros, nessa perspectiva, livros muito premiados, tem um reconhecimento, meu compromisso e minha responsabilidade aumenta. Eu tenho 13 bibliotecas com meu nome, eu tenho livros fora do Brasil, eu tenho alguns prêmios na minha carreira e, para mim, alguns prêmios muito valiosos. Um deles eu ganhei uma biblioteca no Mucabe com meu nome, que é um museu da história da escravidão, que é aqui na Pequena África. Eu também fui convidada pela Fiocruz para fazer uma história sobre vacina, que eu considerei também como um prêmio, e eu tive esse livro, que é um cotidiano de um almoço, contemplado pelo Itaú naquele projeto Leia para uma Criança. Mas, assim, eu agora vou ficar quietinha, porque a Tatiane vai me conduzir. Mas eu queria só lembrar, se alguém lembra, só perguntar se alguém lembra do nome da lei. Número da lei. Qual é o ano? 2003. Ok, muito obrigada. Professor é tudo igual, né? Professor só muda o CPF, é tudo igual. Eu queria também falar para vocês, né? Acabou que a gente não... Tá. Eu vou levantar que eu vou até ler uma história. Me deu vontade de ler uma história para vocês. Mas eu queria avisar que a dinâmica, né? Aqui, que eu não sei se é a primeira vez que vocês vêm, a gente faz uma explanação, a gente conversa um pouquinho e depois a gente abre para as perguntas, né? Então, caso vocês, né, no decorrer da apresentação, pensem em alguma coisa que vocês acham importante falar, e é importante que vocês falem, porque a intenção justamente é essa, a intenção de uma troca, né? É que a gente consiga ter essa conversa bem próxima daqui e daí. Então, vou levantar também, né? Porque senão vai ficar feio, né? Eu não levantar, né? É uma quebra de protocolo, tá? Mas eu
pensei agora, sabe que eu adoro essa história, e eu vou ler. É uma história pequena, não é uma história grande, e que eu acho que vocês vão gostar bastante também. E, na realidade, essa história é uma história, né, autobiográfica dela, da Sônia Rosa, e ela escreveu quando ela se mudou para Cascadura. Alguém aqui mora em Cascadura? Então, quando ela se mudou de Cascadura, né, para Cascadura, né, saiu da Zona Sul e foi para Cascadura, ela fez, né, uma visita nesse passado dela e escreveu essa história aqui. Vou ler para vocês rapidinho. A diretora da escola resolveu, naquele ano, juntar numa única festa a festa junina e a festa da primavera. Ficou combinado que a grande festa aconteceria num clube vizinho, em um sábado do mês de setembro. O que seria uma simples festa de escola acabou se transformando num evento para o bairro todo. Um grande acontecimento, inesquecível para muitos. Naquele dia, a manhã estava ensolarada, a primavera estava chegando e o cheiro de flor já perfumava o ar. No clube, a alegria estava por todos os lados. Tinha gente que não acabava mais. Eram professoras, diretoras, mães, pais, avós, convidados e até autoridades. Meninas gorduchas e de bochechas rosadas circulavam com suas coroas de princesa na cabeça. Elas desfilavam pelo salão nos seus vestidos de tecido fino. Faziam pose, davam risinhos e viravam os olhinhos, numa alegria só delas. A menina Florípedes, chamada pela sua família apenas de Flor, estava animadíssima. Ela esperou por aquele dia durante várias semanas. Nos últimos dias não pensava em outra coisa. Chegou até a sonhar várias vezes com aquela festa. Pena que logo na véspera do dia esperado, ela não tinha conseguido dormir direito. Um dente lá de trás danou a doer sem parar a noite toda. E não adiantou tomar comprimido, nem fazer bochecho com água morna. Nada resolvia, nada fazia o dente sossegar. Na manhã do grande dia, o dente de Flor acordou mais calmo. Não doía mais. Em compensação, a sua bochecha estava muito inchada. Logo no dia da festa, resmungou a menina para ela mesma, enquanto se olhava no espelho. Para Florípedes, aquela seria a primeira festa no seu colégio novo. Os seus 11 anos de vida estavam cheios de novidades. Ficava cansada só de pensar em quanta coisa havia mudado naqueles últimos tempos. E tudo assim, tão de repente. Tudo começou no dia do seu aniversário. Foi ali que ela cortou pela primeira vez os seus cabelos. Decisão difícil, aquela de se despedir das tranças que cresceram junto com ela. Suas trancinhas deram lugar a um topete alto, de um lado só, muito estranho e esquisito. Mesmo penteando com escova, ele não abaixava de jeito nenhum. O topete teimoso fazia a menina sentir saudade das suas tranças. Um dia, a menina, sem entender o porquê, acordou esticadíssima. Achou estranho isso acontecer da noite para o dia. Parecia mágica. No estalo, ela perdeu quase todas as suas roupas. Todo mundo notou. Era um tal de: nossa, como você cresceu! Puxa, você está tomando fermento? Na escola, passou a ser a última da fila e ainda recebeu de alguns colegas o apelido de girafa. A menina não sabia dizer se gostava ou não gostava daquilo. A imagem dela com o cabelo cortado. Pouco tempo depois de perder as tranças, Flor voltava da escola com uma grande amiga e seu peito esquerdo começou a coçar de um jeito muito estranho, que parecia até que uma formiga estava mordendo seu corpo. A tal coceira durou um dia inteiro. No local, nasceu um carocinho. Explicaram para ela que eram os seus seios que estavam nascendo e que ela estava virando uma mocinha. Contaram também que logo depois outro carocinho ia nascer, do outro lado.
mas que às vezes isso demorava um pouquinho. Os 2 carocinhos iriam crescer, até a menina precisar usar sutiã. Ela gostou de saber dessa novidade, mas se assustou um pouquinho. Depois da despedida das tranças, da esticada do corpo e da coceira mágica, veio a mudança de casa. Uma mudança importante para ela e para sua família. Saíram da casa em que ela nasceu e do bairro onde conheciam todo mundo e foram morar em um lugar muito distante das suas coisas e das suas pessoas. O trabalho da mãe ficaria muito longe e a mãe demoraria mais tempo para chegar em casa e ficar com ela. Foram morar em um apartamento, que é uma moradia muito diferente para quem sempre morou em casa. O dia da mudança foi inesquecível. O caminhão carregou, na parte da frente dele, a menina, a televisão, a mãe e as lágrimas da mãe. Quanta emoção! Para a Flor, tudo era motivo de alegria e encantamento. A nova casa ficava em um conjunto de apartamentos. Eram novinhos e coloridos. Prédio amarelo, prédio azul, prédio verde, lindos, pareciam de brinquedos. Ela foi morar num prédio azul e no 3º andar. Aprendeu logo a subir e descer escadas correndo. O apartamento tinha cheiro de tinta fresca, cheiro de novos tempos, novos amigos, nova vida. Tudo muito novo para a menina. Mas, agora, Florípides estava se preparando para ir à festa da sua escola. Ia ganhar um prêmio nesta festa. Ela tinha sido a campeã de votos de Sinhazinha. Seus amigos e vizinhos ajudaram muito para que ela conseguisse essa vitória. Apesar de muito abatida, Flor estava feliz. A mãe tinha mandado fazer um vestido de caipira lindo para ela. A roupa era toda de chita. Tinha rendas e fitas coloridas. Um luxo. A mãe preparou um prato de doce e as duas seguiram felizes para o clube. A menina usou batom vermelho nos lábios, lápis de olho e várias bolinhas pretas na bochecha, mesmo na bochecha inchada. Naquele dia, Flor parecia que estava mais magra que nos outros dias. O seu topete estava mais alto do que nunca, mas o seu sorriso de menina iluminava aquele rosto que teimava em permanecer abatido. Quando chegaram à festa, a menina e a mãe levaram um susto. Aquela festa era um pouco diferente das festas da sua escola antiga. Não havia nenhuma menina fantasiada de caipira. Só a Flor estava vestida de chita e com fitas e rendas. As outras meninas estavam todas fantasiadas de princesinhas e rainhas. Ainda bem que as suas brincadeiras prediletas da festa junina estavam presentes. A pescaria e a bola da boca do palhaço. A menina se animou e foi pescar. Depois ficou brincando pela festa com os coleguinhas e estava feliz. Faltava pouco para começar a entrega dos prêmios. Algumas professoras olhavam para ela e cochichavam alguma coisa que ela não entendia. Sua mãe estava apreensiva. De repente, começou a solenidade da entrega dos prêmios. O palco era grande. As professoras, com os presentes nas mãos, começavam a chamar as vencedoras. Uma a uma, iam subindo as escadas enfeitadas. Estavam triunfantes. A plateia em delírio. Princesinha da Primavera. E palmas! Desfile, entrega de prêmios, fotos e lágrimas. Rainha da Primavera. E palmas, muitas palmas. Desfile, entrega do prêmio, fotos, lágrimas emocionadas. E mais, rainha disso, rainha daquilo, princesinha, sinhazinha, muito muita pose, muitas fotos, muitas palmas, desfiles, prêmios, sorrisos e lágrimas. Então, chegou a hora tão esperada. O clube estava cheio de mães, pais, professores, convidados e autoridades. No microfone, a diretora da escola chamou: Florípides, a sinhazinha da 5ª série e também campeã de venda de votos de toda a escola. Flor foi receber seu prêmio. Ninguém estava vestido como a menina Florípides. Ninguém havia avisado a ela ou a sua mãe que ali naquela escola, sinhazinha de festa junina não usava roupa de caipira. Ali a vestimenta era outra. Ninguém havia explicado nada disso. E tinha chegado a hora de receber seu prêmio.
Ela, com suas perninhas finas, sua bochecha inchada e seu topete alto, foi subindo vagarosamente as escadas enfeitadas com flores de papel colorido. Seu coração estava disparado. Quando chegou ao palco, não desfilou. Suas pernas, finas, porém firmes, foram em direção às professoras, que aguardavam a menina no meio do palco, com expressão de susto, presente na mão e sorriso sem graça. E foi aí que a coisa se fez. De repente, um clube inteiro começou a vaiar a menina Florípedes. E fizeram isso sem pressa. Flor, no meio do palco, com seu topete alto, sua bochecha inchada, seu vestido de chita e suas pernas finas, recebia aquelas vaias com muita dignidade. Sabia que elas iam passar. Mas o seu olhar turvo naquele rostinho abatido percebeu como se fosse uma luz forte em noites sem lua. A sua mãe, grudada no palco, batendo palmas extenuantes. Palmas acompanhadas de sorrisos e beijinhos. Isso era o que importava para a menina naquele momento. Não deixou cair nenhuma lágrima, só deu um cúmplice sorriso para sua mãe. Quando acabou aquele momento, que pareceu uma eternidade, Flor desceu do palco carregando o presente que recebera das mãos dos professores e foi ao encontro da sua mãezinha para um longo e forte abraço com jeito de colo quentinho. E a festa continuou, e ninguém falou nada sobre o ocorrido, e ninguém pediu desculpas, e ficou por isso mesmo. A mãe ficou com medo de que a filha ficasse traumatizada. Ela convidou a menina para ir embora. Flor disse que não, aquela era uma festa importante para ela. A menina prometeu para sua mãe que em casa, somente em casa, resolveria o peso que estava sentindo dentro do seu peito. Iria chorar tudo que tivesse de chorar, mas só em casa. E assim ela fez. Chorou tudo que estava sufocado em seu peito de menina. A saudade das tranças, as lembranças da casa velha, a saudade das festas da sua escola antiga e, principalmente, a dor do barulho das vaias. Mas a menina Florípedes só tinha 11 anos. Não ia ficar o tempo todo pensando nessas coisas, assim como os adultos fazem. Chorou, resolveu, acabou. Foi fazer outra coisa. Não ficou traumatizada, coisa nenhuma. E tem mais. Quando cresceu é que entendeu. As vaias foram importantes, porque ela pôde escolher o que queria carregar no seu peito e na sua memória para sempre. As vaias de um clube cheio ou as palmas solitárias e solidárias de sua mãe, numa expressão genuína de amor. É claro que ela escolheu as palmas da mãe. Quantas vaias? Essas viraram histórias. Essa é uma história que, toda vez que eu leio assim, fico bem emocionada, né? Que eu acho que é uma história muito bonita. E aí, né, vou passar para a Sônia novamente, vou pegar o gancho da história, né? Que justamente isso, né? Eu falei sobre o que a gente conseguia expressar, mesmo não vindo da gente. Então, nesse episódio, mesmo ela tendo, né? Ela sendo recebida com essas vaias que causaram dor, ela retribuiu, né? Essas vaias, ela recebeu e retribuiu o contrário, né? Ela recebeu o amor. E, principalmente, focou, né, na atitude da mãe. E aí, essa é a pergunta, né? Aqui, ó. Literatura e amor caminham juntos? Como que você identifica esse encontro? Vou levantar. Bom, antes de responder, eu queria ampliar que a 10.639 de 2003 foi ampliada para 11.645 de 2008, que inclui as questões indígenas. Tá? E também quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar conversando com vocês, porque vocês são, de verdade, o futuro. É com vocês que os alunos estarão aprendendo. Então, gente, caprichem. Sejam amigos dos estudos, leiam bastante, estudem bastante. Quem escolhe ser professor é alguém que topa estudar a vida inteira. E estudar
é ótimo. Vejam, eu me aposentei e o que eu fui fazer foi um mestrado. Eu estudo todos os dias. Isso faz com que eu me entenda melhor o outro, e também o compromisso e responsabilidade. Eu não quero que vocês fiquem chateados que eu não briguei aqui com ninguém. A gente está aqui nessa conversa. Eu sou uma educadora, acho muito importante, porque a questão racial é a pauta do mundo. Então, é a contemporaneidade. Por isso que eu fui assim, talvez um pouquinho incisiva, mas também porque eu sou uma escritora, mas antes eu sou uma professora. Mas aí, falando aqui do que Tatiane falou, da questão literatura e amor caminham junto. Bem, eu digo que quem escreve, se inscreve. É um ato de coragem, mas também é um ato. Literatura e amor caminham junto. Olha, existem várias formas de literatura, mas a literatura que eu escrevo, aí sim, eu posso dizer que a minha literatura é carregada e recheada de amor. Porque eu digo que os livros formam mentalidades. Então, eu quero que, dentro da minha literatura, os meus leitores crianças encontrem esse amor que está na linha e entre linha dos meus livros, para que possam sonhar mundos melhores, que possam imaginar mundos melhores. Eu me lembro, logo assim que eu lancei o Nito, eu ia para os lugares para falar, falava nas escolas, e uma colega minha falou para mim assim, uma professora: olha, você me desculpa, mas eu não vou contar o Nito da minha turma. Aí eu: bom, você fica à vontade, mas por que você não quer contar o Nito? O menino Nito é a história de um menino que o pai chama no canto para falar que homem não chora. Depois ele reconhece que as crianças acreditam no que o adulto falam, né? Então a gente deve ter cuidado e engolir o choro. É uma forma de ficar doente e tal e tal. Mas os meus alunos não têm pai. Aí eu falei: pois essa é uma maneira de você ler o menino Nito, para que a criança que não teve a experiência de ter um pai real, concreto, de verdade, ela vai, através de uma história cheia de amor e de ensinamento, né, a experiência do que é uma paternidade, do que é a presença de um pai, do que é a importância da presença de um pai, de uma mãe, de uma família, de um cuidado, de uma atenção, de um desejo de acertar, porque pai e mãe, a gente estava até conversando, né, Tatiane, hoje, pai e mãe também erram, pai e mãe também são seres humanos. Claro que a gente deseja errar pouquíssimo, de preferência nunca, mas somos seres humanos. Então, eu digo que a literatura que eu ofereço, ela é carregada de sentimentos, de amor, para que a criança branca possa ver, sentir empatia, desenvolver o seu conhecimento de mundo, a criança negra possa ficar também feliz, que aquelas palavras sejam palavras abraçantes, que ela possa se sentir bem representada. Então, eu acho, viu, Tatiana, que da minha literatura o amor e a literatura andam juntinhos. Essa história que eu acabei de ler, do Palmas e Vaias, ela fala... Palmas e Vaias. Ela também tem um pouco de letramento racial. E aí eu queria que você desse também essa oportunidade de estar explicando como que passou esse letramento, mesmo sem, na época, você saber que seria uma história que tinha uma base de letramento. Na verdade, a Tatiane contou
uma história que é a minha história. Essa história ficou dentro da minha cabeça há mais de 40 anos. Eu nasci numa favela, onde hoje é o Planetário, lá na Gávea. É o Parque Planetário da Gávea, que era o nome da minha favela. Eles destruíram e removeram a gente. E teve gente que foi para Cordovil, Cidade Alta, gente que foi para a Cidade de Deus, e a minha família foi para Cascadura. E a gente morava num conjunto, né, onde é Palatinado, ainda está lá o conjunto. Você mora lá? Você conhece? Ah, então. Eu morei e eles chamavam, eu não sei agora, mas diziam Pombal mora no Pombal. Eu sofria muito na escola, né? E eu era, assim, uma criança que sempre tive sede de conhecimento. E isso era algo imperdoável para uma criança que morava no Pombal. E eu sempre fui uma menina muito esperta, né? Era uma menina que agora eu não sou mais. E aí, eu fui ser sinhazinha. E quando eu fui ser sinhazinha, ninguém avisou que ali, em festa junina, era roupa de primavera, rainha da primavera. E eu levei uma vaia e minha mãe bateu palmas para mim. Eu levei vaias até de adulto. Eu tinha 11 anos, eu era uma criança. Foi de uma maldade. Mas a vaia que eu levei não foi porque eu estava com uma vestimenta inadequada. É porque eu morava no Pombal e eu estava num espaço de poder. Porque eu era sinhazinha, a que vendeu mais votos da escola toda. E isso era imperdoável, porque isso é o racismo. E eu não identificava isso como racismo, porque eles estavam vaiando toda a minha família. Estava vaiando a minha mãe, o meu pai, a minha avó, a minha tia, meus vizinhos, meus irmãos. É esse que é o racismo, que é diferente de bullying, porque o bullying, quando a criança é atacada, ou o jovem, ele sofre, a família sofre. Mas ele pode até mudar a condição. Se ele for muito magro, ele pode resolver. Se ele for muito assim, mais fofinho, ele também pode resolver. Se ele tiver um problema com a orelha, ele pode resolver. Se ele tiver um problema outro que não seja no campo do racial, se ele tiver a pele negra, ele vai nascer com a pele negra e vai morrer com a pele negra. Ele não tem como mudar. E quando ele é atacado, não é só ele que sofre e a mãe. Ele sofre de forma coletiva. Porque está dizendo que não gosta do cabelo, que não gosta da boca, que não gosta da cor. E está dizendo nas entrelinhas que não gosta da família, da mãe, do pai, da avó, do irmão, de todo mundo. Por isso que o racismo, ele adoece. Ele entristece. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça perto da gente. E isso é também um crime. Então, eu não tinha percebido que o que eu vivi era racismo. Nem a remoção tinha sido racismo, porque foi uma forma de limpeza. Porque nós éramos pretos e pobres, e feios na concepção. Tanto é que quem vai ali no Baixo Gávea vê que ali é um outro mundo, que não cabia gente ali nessa visão, né, racista da coisa, classista, racista. Então, quando eu fui fazer o mestrado, que eu fiz uma autobiografia, foi que eu entendi. Eu assisti um documentário chamado Remoção, do Anderson Quaker, que fala sobre isso. Então, a favela que eu nasci, ela foi destruída, não é porque ela ficava no morro que ela ia cair, ou que estava na iminência de incêndio. Foi por estética mesmo. Então, isso eu descobri assistindo o documentário e fazendo o meu mestrado. E quando a minha mãe bate palma para mim,
ela fez uma declaração de amor inesquecível. Porque se a minha mãe não estivesse ali comigo, me defendendo e me acolhendo, as consequências dos meus passos seriam outros. Porque quando você, sendo uma criança, e que você tem várias pessoas dizendo que você não vale nada, você tem que ter alguém muito forte, como é a palma de uma mãe, em enfrentamento a todo aquele desamor. Para o desamor, muito amor. Então, a minha mãe me salvou de uma psicopatia, de um problema psiquiátrico, de uma... Vocês sabem quando é que o racismo vence? É quando a pessoa negra se convence de que ela não vale nada. E tentaram fazer isso comigo. Porque quando se vaia alguém, você está dizendo para esse alguém que ele é um lixo. Você está vaiando como se você estivesse jogando tomates podres através do seu naquela pessoa. Dizendo que aquela pessoa é um nada, é um lixo. Então, isso é o racismo. E eu tive a oportunidade de entender isso quando eu fiz o meu mestrado. E que eu sofri muito. Eu sofri muito porque eu tive que reeditar situações que eu não dava o nome de racismo e que era racismo. Por isso que o conhecimento, ele é tão importante, porque você vai lendo, às vezes você fica assim, é muito chato. Não é chato. Quando você vai lendo, você vai entendendo e você vai identificando aquilo que você leu na vida. E eu identifiquei na minha vida a presença do racismo, a presença do desamor, a presença do descaso, na minha experiência de uma criança encantada, amada, feliz, numa escola que me odiavam e que faziam questão de marcar isso. Acho que a gente pode ir. Eu agora vou pedir. Já a gente vai contar. Eu queria pedir agora a Sônia para ela ler o livro que a gente fez juntas, né? O Isto é Amor, que é um dos livros que a gente escolheu para fazer como tema, né? Para ser o tema aqui, né? Do nosso encontro de hoje, né? Para ser um dos temas. Aí eu vou pedir ela para ler e depois que ela ler, a gente vai começar com a rodada de perguntas, tá bom? Tá dando, né? Gente, então fica a dica. Para o desamor, muito amor. Protejam as crianças, tá? Principalmente as crianças pretas. Todas as crianças, mas especialmente as crianças pretas. São elas que ficam lá atrás. São elas que não são chamadas pelo nome. São elas que as professoras, muitas, limpam um beijo. Não permitam, tá? Isto é amor. Sônia Rosa, Sandra Ronca, Tatiane, que é a Nia, né? Então, vamos lá. Na primavera, colher flores de todas as cores, visitar o jardim, conhecer rosas, cravos, violetas e jasmim. Isto é amor. No verão, dias de sol e calor, sorvete de abacaxi, banho de mangueira, sombra da goiabeira. Isto é amor. Quando o outono chegar, folhas pelo chão e esperanças no coração. Isto é amor.
No inverno, friozinho gostoso, meia no pé, leite cantinho, abraço e cafuné. Isto é amor. Dias de escola, família dedicada, aluna animada, mochila arrumada, livro de história encantada. Isto é amor. Manhã de domingo, a mãe dá a mão à sua pequenina, juntos atravessam a rua, entram na padaria, pães quentinhos esperam as duas. Isto é amor. No banquinho da pracinha, papai, sem nenhuma pressa, espera sua criança brincar no tempo que ela desejar. Isto é amor. É dia de festa, hora de fazer o penteado, cabelo para cima, trançado com fita, ajeitado para o lado, enfeitado com laços. Isto é ir à praia bem cedinho, levar boia e baldinho, fazer castelo de areia, passar protetor solar, cantar para os peixinhos na beira do mar. Isto é bagunça pela casa, panelas pelo chão, brincadeira de irmãos, festa no coração. Isto é maçã raspadinha, melancia melão, carambola mamão, banana em rodela, frutas arrumadas da tigela. Isto é vovó e seus netinhos. Bolo de chocolate, creme de abacate, ovo com espinafre. Isto é história para dormir, beijinhos para acordar, chinelo ao pé da cama, quietinha a esperar. Isto é amor. Mergulhar o olhar no olhar do bebê, embalar para lá e para cá, dizer baixinho, sem pestanejar, eu amo você. Isto é chorar sem querer ao ver o filho dormir, o filho sorrir, o filho existir, o filho crescer. Isto é amor. Vamos então, perguntas. Reflexões, fiquem à vontade, que vocês quiserem falar. Não tenham vergonha, tá? Eu coloco as minhas opiniões do jeito que eu consigo, mas eu não perco as oportunidades de tirar as minhas dúvidas. Em todos os espaços, com todas as pessoas, do presidente da República ao Papa. Ela já deu o recado. Fica a dica. Alguém? Todo mundo está querendo que você fale, mole. Que pressão, né? Que pressão, né? Eu sou o Cauã. Todas as histórias que vocês escreveram vieram de vivências de vocês ou só foram pensamentos longos? Não todas, mas a maioria. A maioria. A maioria, né? Boa tarde, meu nome é Kelly, eu sou bibliotecária aqui da Biblioteca do Centro Cultural. Se puder, venha outro dia eu visitar tanto o Centro Cultural como a nossa biblioteca. Você falou, Sônia, sobre a escola, né? E como você não foi aceita, né? Como se teve essa questão. E como é que você, como criança, né, soube lidar com isso? E também a sua mãe. Por que eu falo isso? Além daqui, eu tenho um projeto onde eu moro, que é leitura na praça, né? Dentro de um município que a gente percebeu que não tinha biblioteca escolar.
E a minha primeira preocupação era levar livros que tivessem personagens negros. Porque eu, como uma pessoa parda, nunca me via, né, nas histórias. Eram sempre princesas de cabelos lisos, louras, né, com traços finos. E mesmo minha filha não sendo com traços mais finos do que o meu, tinha muito essa preocupação de ter isso na minha casa, da minha filha reconhecer outras raças, né? Mas também levar para praças livros, né, com esses tipos de personagem. E na escola eu não tive isso, né? A biblioteca era fechada, a gente não tinha essa discussão racial, não tinha essa discussão de valorizar os nossos traços, né? E aí você falar sobre isso, eu me lembro muito como criança, né? Que eu queria que o meu cabelo fosse liso, eu molhava, esticava, né? Passava cremes e mais cremes, pingava. E como na escola faltou isso, né? A gente ser acolhida, ser valorizada como nós somos, cada um na sua individualidade. E você falar da sua história, de você chegar numa escola que não foi aceita, nossa, isso é muito dolorido, porque se você já não gosta de onde você vai aprender, isso dificulta tanto no aprendizado, né? Porque falta o afeto, né? Se relacionar com aquela escola, se relacionar com os professores. Como é mesmo o seu nome? Kelly. Então, eu tive essa experiência, mas eu não fixei nessa experiência, porque como eu tinha muita sede pelo conhecimento, eu sabia que ali era a minha oportunidade. Então, eu sempre fui uma boa aluna. Então, vamos dizer, precisavam me engolir, porque eu não dava a confiança. Apesar de saber discriminada, provocada porque morava no Pombal, eu não dava essa confiança porque eu tinha sede de conhecimento. Você, assim como eu, teve uma formação onde a 10.639 não existia. E hoje a gente tem a existência, mas a gente ainda tem as fragilidades da lei. Porém, o mercado editorial, muito à frente das escolas, entendeu e colocou no mercado muitos livros com essas características, né? A Tatiane é uma pequena editora que tem essa preocupação. Eu sou uma escritora que eu tenho essa preocupação. A gente tem o Otávio Júnior, que é um escritor negro, que tem esse viés de trazer livros com protagonismo negro. A gente tem aqui o Sandy Oliveira, a gente tem a Sinara Rúbia, a gente tem o Rogério Andrade Barbosa, a gente tem vários autores que a gente pode hoje enumerar, e antigamente a gente não tinha. Então, os livros que a gente usava eram Menina Bonita do Laço de Fita, que hoje a gente vê que é um livro que está fora da discussão real e concreta do que a gente entende hoje de racialidade, do que a gente entende de identidade negra, sabe? Mas ele serviu. Naquele momento histórico, era o que a gente tinha. Então, nós que não vivemos a experiência, temos mais do que nunca o compromisso de mudar esse jogo. E acho que a gente tem feito isso. Eu viajo o Brasil todo e eu consigo ver a diferença formativa, né? Porque os livros eles formam mentalidade, mas eles deformam mentalidades também. Então, mas eu consigo perceber nas conversas com as crianças, com os professores, que tem uma mudança em curso, sabe? E isso me deixa muito feliz. Longe do ideal, mas tem uma mudança em curso. Eu vou aproveitar também, né, para contar um episódio que eu achei muito interessante. Você falou coisa do cabelo, que a gente, quando era mais nova, queria ter um cabelo liso, botava toalha. Eu passei por tudo isso, eu e minha irmã. Mas eu tenho uma neta. Na realidade, eu tenho 3 netos. A minha neta do meio, ela tem 7 anos. Agora vocês vão perguntar? Agora ninguém vai perguntar. Agora ninguém vai perguntar, tá? Então, a minha neta de 7 anos, ela é muito para fora. Muito, muito, muito. A Antônia. Aí a Antônia, ela agora já está começando ela mesma a fazer a finalização.
Ah, o Bernardo, esse foi o livro que ela escreveu para o Bernardo quando ele ia fazer 1 aninho, que foi o primeiro aniversário dele. E a Antônia também, ela escreveu, que é uma coleção, são 4 livros. A Antônia quer brincar, a Antônia quer comer, a Antônia quer dormir, a Antônia quer passear. Então, assim, imagine a Antônia como que é, né? A Antônia é aquela criança para fora. E ela acabou de ter uma irmãzinha, que agora está com 5 meses. Então, a irmã está assim, demandando muito da mãe. E ela está se vendo às vias de ter que cuidar do cabelo dela. Aí agora ela falou que já faz ela mesma a finalização. E ela fala isso na escola. Esses dias, uma mãe falou assim: Vitória, queria te pedir um favor. Aí Vitória não entendeu, no grupo da escola dela. É porque a Sofia, ela quer fazer caixinha igual da Antônia. Aí ela falou assim: mas eu não estou entendendo. Aí ela falou assim: então, a Antônia está falando que faz uma finalização que deixa o cabelo dela cacheado. Como que eu faço isso no cabelo da Sofia? Aí a Vitória: Antônia, como é a Sofia? Mãe, ela tem um cabelo liso. Ela não vai ficar com o cabelo enrolado. Aí a Vitória falou: ah, mas é porque o cabelo dela é enrolado, o cachinho dela, né, é natural e tal. Aí a Antônia: ai, eu querendo ter cabelo liso e ela querendo ter o cabelo igual ao meu. Mas, assim, na visão da criança, né, ela ainda quer, porque assim, ainda existe uma pressão muito grande, mas ela já começa a ser referência de mudar esse lugar. Hoje em dia, as meninas que são, né, que têm uma pele mais clara e um cabelo mais liso, elas querem fazer o movimento contrário, né, de ter uma pele mais escura e de ter um cabelo também mais cacheado. Isso não é um episódio isolado. Sim, sim. Exatamente. Essa é a tal da mudança. Exatamente. Então, vamos lá, vamos abrir as perguntas. Eu vi. Ah, o Tachê, você não falou que a da Lu, que tem 5 meses, já tem uma história. Ela já tem uma história. Boa tarde, meu nome é Thaísa. E, Thaísa, eu queria saber como que surgiu a história do menino Nito. Quando a gente conhece alguém, se apaixona por esse alguém e topa viver uma vida com esse alguém, aí esse alguém traz a bagagem dele. E a gente leva a nossa bagagem. Que está dentro da bagagem dele? A família. A mãe, as irmãs, os irmãos, os primos, os sobrinhos e os amigos. E na nossa bagagem, a mesma coisa. Nossa família, nossos irmãos, nossos sobrinhos e nossos amigos. Veio na bagagem do meu marido o Nito, que se chama Francisco. O apelido não é Chico, o apelido é Nito. Aí eu perguntei: Nito, por que você é Nito e não Chico? E ele me contou que quando ele é de uma família numerosa, do Recife, ele mora até hoje em Pau Grande, na cidade do Garrincha, que é aqui em Magé. Você não conhece a terra do Garrincha? Já ouviu falar de Pau Grande? Gente, é um lugar lindo, lindíssimo. Pronto. Ok, baixou bobeira. Então, é no pé da serra, Magé. Então, aí eu perguntei, aí ele contou que quando ele nasceu, ele é o caçula, ele nasceu muito bonito, ele é um homem negro. Aí eu falei assim: é mesmo, bonito? Então, eu nasci tão bonito que começaram a me chamar de bonito. Bonito, bonito, bonito. Já acordou, bonito, já mamou, bonito. Depois engoliram o bo e ficou o Nito. Gente, de boa, história pronta, né? Aí eu só precisei inventar todas as outras coisas da história. E então essa é a história do Nito, que é nosso amigo, ele é o padrinho da minha filha Clarice, que também tem livros. E é isso. Verdade. Quem mais? Você tá me
Boa tarde, meu nome é Tiago e eu estudo no Carmelo Adulto, enfim, coisa básica. No caso, tenho 2 perguntas. A primeira, quantos anos você tem? Tá linda, viu? Independente da idade, tu é muito linda, tá linda. Ah... Grande coisa. Eu vou perguntar, espera aí. Pra tu. Tu falou muito sobre como a gente tem que dar atenção especial para as crianças negras, sendo professores. O que você considera uma atenção especial? Uma atenção especial é você ter a consciência de que essa criança ela está numa situação em que ela pode ficar em desatenção a qualquer momento. Porque no Brasil o preconceito é por aparência. Então, quanto mais a pele escura, mais desatenção se tem. Vocês já têm experiência de escola, vocês podem reafirmar o que eu estou dizendo. As crianças negras geralmente ficam lá atrás. Os 3 estágios da alfabetização. Uma estava lá, a outra conseguia fazer os garranchos e a terceira só conseguia imitar. Então, e é interessante, muitas das vezes, os professores, por não abraçarem a lei, por não serem racializados, por não terem estudo, reproduzem, vamos dizer assim, comportamentos racistas. Aí vão dizer assim, ele está lá atrás. Mas por que ele está lá atrás? Ele não aprende nada. Olha, muito tímido. Não consegue abrir a boca. A gente nem dorme. Gente, é uma criança invisibilizada, silenciada. A defesa dela é se fechar. A atenção especial é tirar essa criança de dentro da caixa. Mostrar, óbvio, que tem casos que são casos de ordem mais difíceis. Crianças que têm comprometimento de aprendizagem. Fato. Mas será que sempre as crianças têm problemas de aprendizagem? É sempre uma criança preta? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. E a gente tem que atuar para virar essa chave. É preciso contar para a criança que a gente acredita nela. Dizer para a criança, pegando na mão, vamos lá, eu acredito em você. Ai, mas eu não sei. Vamos lá, eu estou junto de você. Ela se sentir segura de errar. Quem nunca? É errando que a gente acerta. Mas alguém tem que acreditar que a gente pode sair do erro e ir melhorando. Tem que acreditar. A mãe não acredita, o pai não acredita, a professora não acredita, o colega não acredita. Fica difícil. Essa que é a atenção especial. Alguma pergunta mais? Não? Não? Você quer fazer alguma pergunta? Não? Nem quer falar nada? Aquele lá. Não? Quer perguntar? Quem? Aqui, ó. Alguém? Alguém falou que alguém queria. Hoje não. Vai ser a última pergunta, hein, gente? Vocês aproveitem. Boa tarde. Meu nome é Eduarda. Como escritora, a senhora se... como posso dizer? Se baseia em alguém, se inspira em alguém? Hoje em dia? Algum artista?
Olha, eu gosto muito do Lima Barreto. Show! Leiam Clara dos Anjos. Tá? Leiam tudo. O Lima Barreto era um homem negro, contemporâneo de Machado de Assis, que era negro que ninguém sabia. Tá? Que ninguém sabia porque embranqueciam. Gente, essa coisa do racismo é horrível. Essa coisa de o Brasil querer ser branco são histórias terríveis. O hino da proclamação da República, as políticas de extermínio da população negra. Gente, tem muita coisa, mas aí não vai dar para falar, só estou provocando para vocês estudarem. Lima Barreto estava à frente do tempo dele. Era um homem negro extremamente inteligente. Escrevia sobre os costumes, pautava o racismo e a sociedade não perdoou. Não perdoou. Tal qual aquela criança negra que fica lá no finalzinho, porque ninguém acredita nela, ela tem que ir para a escola porque ela não pode perder Bolsa Família ou outras coisas, então ela fica quietinha, silenciada, inexistindo. Lima Barreto foi colocado desse jeito, lá atrás. De tal jeito que ele se entregou à bebida, que ele teve internado algumas vezes. Então, a forma de escrita dele é uma forma muito atual dos apontamentos que ele faz, né? Mas eu gosto do Hans Christian Andersen, que é um homem branco dinamarquês, né? Eu gosto da Conceição Evaristo, com as suas escrevivências, Eliane Alves Cruz, sabe? Então, peço atenção a leituras de Monteiro Lobato, que era um homem eugenista, racista, deformou muitas mentes. Então, atenção. O conhecimento, ele nos dá responsabilidade e compromisso. Atenção. Muita atenção. Então, a gente vai se despedir, agradecer, né, a todos vocês, porque... Ah, tá! Ué, você não levantou a mão, perguntei quem queria perguntar. Ah, eu falei que seria a última pergunta, então tem mais uma. Espera aí. Estou muito feliz. Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Bastos, sou professora, sou pedagoga, especializada em educação especial inclusiva, uma ativista de direitos humanos. Estou fazendo parte de uma rede de direitos humanos e promoção de saúde da Fiocruz. Fui escolhida no edital entre 589 pessoas, eu fiquei em segundo lugar e me formei no sábado. Sou gaúcha de Porto Alegre. Existem negros em Porto Alegre, tá? Existem negros no Sul, no Rio Grande do Sul. Muitos. E moro no Rio de Janeiro há 10 anos. Sou uma pessoa apaixonada por essa mulher, Sônia Rosa. Tem um projeto chamado Encontros Afetivos Literários. Não foi à toa, ela é minha inspiradora. Estou tentando comprar todos os livros dela, mas são tantos que não dá, gente. Ela não para de escrever. E eu vim aqui porque eu fico seguindo ela. Eu fico seguindo para saber como ela está, para saber onde ela está passando as informações. E fiquei muito feliz. Cuidado. Não pode ser caixa de expressão. Você presa para o meu próprio pai. Não pode, não. Eu já fiquei mais calmo com isso, porque a última vez que eu vi ela foi na reinauguração do Museu da História da Cultura Afro-Brasileira, o Mucabe, que fica na Gamboa. Quem não conhece deveria te conhecer. E ela tem uma sala com o nome dela, né?
E eu lá apertei ela bastante, então vocês imaginam. Então não dá para ser caso de polícia que eu tive que me controlar. E eu acho muito importante que vocês todos, todas e todes leiam, se aperfeiçoem, aprendam sobre o letramento racial, porque não sei se todos aqui pretendem realmente ser professores, mas independente de ser ou não professor, a gente tem que saber que isso é para a vida. Que na primeira infância é onde a gente deve realmente mostrar às nossas crianças o que elas estão aprendendo. E a literatura afetiva, que é o que ela escreve, as duas, na realidade, né? Porque ali eu tenho uma paixão ali, né, que eu tenho que ficar dividindo. É sobre isso, mostrar para o próximo como deve cuidar um do outro, mostrar para o próximo respeito, porque sem o respeito nós não somos ninguém. Mostrar que nós somos todos iguais, independente de qualquer raça, etnia. É isso. Então, a literatura afetiva mostra isso para a gente. Né? Eu não vim aqui para falar, mas eu me senti muito mexida pela fala dela. E olhando aqui de trás, né, eu vi tanta gente negra, tanta gente de várias assim misturas. Tu vê que é uma mistura de branco com preto. E a gente vê a questão dos cabelos. Que ela falou ali algo que me chamou muita atenção. Eu tenho umas mechas brancas, não é porque eu sou uma pessoa de idade, com 70, não, eu tenho 44 anos, eu sempre tive essas mechas brancas. E eu nunca assumi as minhas mechas brancas. Eu passei por toda essa questão de cabelo liso, de touca, de alisamento. Cheguei no Rio de Janeiro, vi pessoas indo tal de beleza natural, porque queria os cabelos crespos. E eu olhando de trás aqui, eu vi várias negras, e não somente negras, pessoas brancas com cabelo crespo. Assumindo a sua raiz, assumindo umas suas negritudes, outros o jeito que é. E é isso, a gente tem que mostrar para o mundo que é isso que nós somos o que somos e não o que os outros querem que a gente seja. Então, eu fico feliz de estar aqui falando, mas falando demais, e peço a vocês que não desistam dos sonhos de vocês, não deixem que ninguém atrapalhe a vida de vocês, porque os outros queiram que vocês sejam o que vocês não são. Amo vocês. Não, então, agora vai ter lá fora, vai ter um lanchinho, hora boa, tá? E eu quero agradecer novamente, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui. E não esqueçam, a leitura sempre alimenta as ideias. Fica a dica. Gente, calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Não sei se a minha voz está saindo baixo ou alta. Tá. Não, mas pode ficar em pé. Amor, eu quero agradecer a todos a presença dessa tarde, dessa nossa roda de conversa. Eu acredito que foi bem proveitosa, né? A gente descobriu várias coisas. Compartilhamos, melhor assim dizendo, várias coisas. Então, antes da gente sair ali para fora para o lanche, nós vamos fazer a nossa foto oficial aqui dentro, com a turma, tá? Aí depois nós temos um lanche ali fora. Depois vocês não vão lanchar e ir embora correndo, porque, como eu prometi, vocês vão passar pelos espaços aqui para conhecer o prédio, para conhecer uma exposição que está lá atrás, que quem já foi no banheiro já viu, mas aquilo ali foi uma exposição em parceria do SESC com a PGE, né? Então, vocês vão passar com os monitores nesses locais. Então, não precisa ter pressa para correr. Só lembrando que não pode comer aqui dentro da sala, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Quer falar? Eu quero falar de algo que eu não fiz e que eu estou fazendo agora, e que bom que eu pude me reparar. E vocês aprendam, porque todo espaço é espaço de aprender.
quando as minhas primeiras palavras, né, eu não fiz aquilo, e foi uma indelicadeza, peço desculpas, de agradecer a parceria com o SESC e o PGE, que proporcionaram o nosso estar aqui. O SESC respeita os artistas. Tem 3 semanas que eu estive no SESC Jundiaí, né? Eu tenho um carinho e uma relação muito grande. E essa casa aqui, né, essa parceria do SESC com o PGE, é uma parceria muito primorosa e que os estudantes, né, das escolas públicas aqui do Rio ganham num espaço conservado, bonito, arquitetonicamente interessante, diferente de tudo, porque tudo é arquitetura. Olha, o tipo de iluminação, tudo isso faz parte do contexto arquitetônico. Isso, às vezes, a gente não tem a oportunidade de vivenciar a experiência. Vão ter uma exposição que a curadora da exposição está aqui, que é a Cecília. Uma exposição muito bonita, muito potente, sabe? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito grata. Muito obrigada, PGE, muito obrigada, SESC, e muito obrigada, Carmela Dutra, por estarem aqui nesse momento que eu digo que é um momento lindo. Tá? Agradeçam sempre. Agradeçam sempre.